Vamos agora hoje, no dia 29 de junho de 2016, véspera do 26º aniversário do Leão. Vamos dar início à nossa reunião, lendo aqui uma mensagem de número 148 do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. Ele fundamenta o seu comentário na primeira epístola a Timóteo, de Paulo, no capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E este aqui é o comentário do Espírito Emmanuel. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta, mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Tem cuidado consigo mesmo, é ter cuidado consigo mesmo, é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. A reflexão desta mensagem nos abre algumas portas para meditarmos acerca do nosso comportamento pessoal, individual, intransferível. É óbvio que sem a crítica, sem a reclamação, sem a busca do devido ajuste, o mundo demoraria muito mais a se reordenar dentro daquilo que se espera do próprio mundo. Mas ninguém tem tanta força para falar como quem faz. Afinal de contas, fazer gera um grito muito eloquente. Mas nem sempre apenas o grito é suficiente, o grito silencioso. Ultimamente tem-se falado bastante do fato de que tem muitas pessoas que são invisíveis. São invisíveis não no sentido de que elas não sejam vistas, mas elas não são percebidas. Jesus, quando afirmava é necessário ter olhos de ver, de alguma forma ele falava para essa invisibilidade que nos cerca. O próprio Paulo, autor desse versículo, desse capítulo, dessa epístola a Timóteo, ele também nos coloca de que todos nós estamos o tempo inteiro cercados por uma nuvem de acompanhantes. Seguramente Paulo sabia que de alguma forma nós já estávamos sendo observados, sendo que hoje isso é mais literal do que nunca. Praticamente já não acontece quase nada que não tenha em algum lugar com alguma câmera policiando, vigiando, filmando. Então é necessário que a gente pense em refletir melhor para atingir uma proposta que foi dita e talvez não tenha sido originariamente dele, mas que ele registrou muito bem, quando Gandhi falou de que para que nós estejamos em harmonia é necessário que aquilo que pensemos, aquilo que falamos, aquilo que pronunciemos seja exatamente aquilo que nós façamos. Então pensar, ver, fazer tem que estar exatamente dentro do mesmo diapasão.
Infelizmente ainda atravessamos um período em que pensamos uma coisa, falamos outra e realizamos uma terceira diferente. Como que a dizer que nós não respeitamos nem a nós mesmos, nem as nossas próprias reflexões pessoais. Então o Espírito Emmanuel chama a atenção para o nosso estado de muitas vezes de muita reclamação e pouca produtividade. Nós reclamamos demais, perdemos muito tempo pensando em coisas negativas e com isso abrimos mão das melhores referências que a vida pode nos oferecer. Uma criança chega para a gente e diz: eu sou forte. E ela então levanta ali qualquer coisa e diz: viu como eu sou forte? Se um adulto diz assim: você não é forte porque eu levanto você e isso você tem na mão, esse adulto estará fazendo uma comparação extremamente imprópria, inibindo a ideia de força que essa criança pode desenvolver e ao mesmo tempo dizendo para ela que ela não é nada. E o adulto dizendo simplesmente que sequer se dispôs a entender o mundo infantil. E quando nós dizemos que uma formiga tem mais força do que nós, porque carrega mais do que o seu peso algumas vezes, e nem anda se quebrando pelo caminho, muitas vezes a gente vai fazer apenas uma caminhada e no meio do caminho já para, como a dizer, não aguento nem o próprio peso. E afinal de contas, o que é forte? Quem é o mais forte? Quem tem a força? Desculpa. É preciso que a gente descubra realmente onde estão as falhas. É preciso que essas falhas sejam corrigidas. Mas a mais eloquente informação é aquela que a gente diz, baseada naquilo que a gente faz. Tem algumas pessoas, eu vou trazer aqui um exemplo aqui bem pontual, talvez um exemplo bem desagradável, mas é bom que assim seja. Tem algumas pessoas que aqui vêm ao Leão na quarta-feira e reclamam porque o atendimento demorou um pouco, porque chegou cedo e saiu tarde. De fato, isso é justo. O ideal era que a gente tivesse uma cabine e um magnetizador para cada um, porque aí em 15, 20, 30 minutos estaria todo mundo livre. Mas a gente se esquece quando diz isso, que as pessoas que vêm para trabalhar e atendê-los, elas chegam aqui normalmente antes e saem muito depois. E elas não vêm para receber, elas vêm para dar. E como todos sabem, esse é o tipo do trabalho que o único pagamento que existe é o da satisfação íntima. Mas nós não estamos ligando muito para isso. Ontem à noite nós conversávamos que como é curiosa a nossa postura. Se nós vamos ao médico, a gente até se chateia, mas tem que esperar e não tem problema. E a gente está pagando, seja consulta ou plano de saúde. Mas de repente a gente reclama de tanta coisa e a gente poderia pelo menos colaborar, vibrar positivamente, porque quem busca principalmente a vibração mais eficiente de uma energética mais sutil como é a paz, nós deveríamos, não por gratidão ao ambiente ou a pessoas, mas sobretudo por respeito a nós mesmos, dizer: eu vim buscar algo e quero estar no melhor possível para receber o melhor possível. Então, em vez de ficar somente reclamando, nada contra que se reclame e aponte falhas, mas que a gente também busque soluções, ou pelo menos sair do campo de eu sou um problema. Nós deveríamos sempre no problema ser pelo menos aquele símbolo que leva para o final da solução da questão. E isso é ótimo que a gente faça, não aqui, mas em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. Quantas vezes nós poderíamos ter contribuído apenas ficando calados? Quantas vezes nós poderíamos ter contribuído expressando aquilo que realmente a gente sente, sem qualquer emoção negativa ou ira? Quantas vezes a gente pode ajudar simplesmente estendendo a mão, ou perguntando a alguém se quer ajuda e oferecendo? Quantas vezes a gente poderia ser tão melhor, em vez de ficar apenas reclamando, agindo dentro do menor nível de consciência que nós temos perante a gratidão da vida? Nós podemos sim, nós podemos fazer muito melhor, nós podemos ser muito melhores. Nós podemos exercitar essa tentativa de pensar, falar e agir tudo na mesma direção. É uma busca de harmonia interior que independe inclusive de religião, de filósofos, independe de que algumas pessoas fiquem pensando, vendo, analisando ou nos criticando. Nós podemos melhorar de forma bem plena e bem natural, apenas observando o nosso dia a dia, apenas posicionando. Eu tenho o direito de reclamar, dizemos todos nós, mas nós temos o dever de agir corretamente. Deveríamos sempre nos lembrar de acrescentar. Direito e dever nunca estão separados.
Direitos e deveres estão sempre associados e consociados um com o outro. Todas as vezes que eu exerço o meu direito, obrigatoriamente eu tenho um dever para ele associar. Todas as vezes que eu penso de maneira a querer ter a liberdade, junto com isso vem a responsabilidade aí associada. Então, nós temos o direito sim de reclamar, de ver o erro, de ajustar, de buscar a melhora, mas não é muito conveniente ficarmos ou sermos reconhecidos como aquelas pessoas que reclamam. Ontem eu fui num salão e um jovem estava cortando o cabelo. Depois do barbeiro ter terminado todo, ele vai, põe um espelho, pergunta: está tudo bem? Ele disse: tá bom, mas eu quero que você ajuste mais aqui desse lado, está muito cheio. E o barbeiro ajeitou. Não terminou de ajeitar, senão agora o outro lado não está muito bom. E o barbeiro foi lá e ajeitou. Mostrou o espelho de novo e disse: não, mas aqui atrás está saindo as pontas. E o barbeiro foi lá e ajeitou as pontas. E quando ele terminou, disse: agora, ele só não passou a gilete, não passou na altura que deveria. Passe agora. E ele passou e voltou a perguntar: tá bom agora? Ele disse: não, eu não estou satisfeito, tem alguma coisa que está errada. Ele disse: pois não, comigo, o que é que eu corrijo? Ele disse: eu não sei, mas não vou sair daqui satisfeito. Ele disse: se o senhor quiser olhar direitinho, passou o espelho outra vez. Ele disse: não, desse meu lado aqui ainda está muito cheio. Não era assim que eu queria ver a minha cara. Eu fiquei aquilo ali meio que impressionado. Ele tem o direito de reclamar e de dizer e buscar como é que está. Mas ele não precisaria dizer que está insatisfeito. Afinal de contas, o rapaz foi educado com ele até o fim, fez tudo o que ele queria. E se estava mal feito, era problema dos olhos dele ou da cabeça dele. Não eram essas alturas mais no barbeiro. Porque logo no início ele disse: corte muito pouco, apare o mínimo possível. E depois ele começa a reclamar do contrário. E aí eu me lembrei isso agora, porque nós fazemos muito isso. Nós reclamamos. E algumas vezes sequer dizemos o fato de que nós queremos. Parece até que a gente quer somente reclamar. Então eu quero que você deixe ele grande para depois continuar reclamando. Ou então eu quero que você corte mais de um lado para dizer que você não sabe fazer o seu serviço. E assim sucessivamente. Isso não é um bom modo de viver. O bom modo de viver é aquele em que nós temos gratidão à vida, gratidão e respeito a tudo e a todos, para que a gente possa viver com mais equilíbrio, com mais harmonia. Porque em alguns momentos a gente pensa que a gente está buscando uma harmonia com o divino. Eu quero estar em paz com Deus, eu quero estar em paz. A gente não consegue nada disso se não estiver em paz conosco mesmo. Nós precisamos estar em paz aqui dentro para dentro, e não de dentro para fora. Se você estiver em paz, o mundo todo ao seu redor vai estar certo. Se você não estiver em paz, até mesmo o silêncio vai lhe incomodar. Silêncio, barulho, multidão, pouca gente, pessoas que nos cumprimentando, pessoas que nos conhecem, nada disso vai fazer diferença se você estiver em paz. Mas nós não buscamos a paz, a gente busca uma certa inquietude. Até porque talvez a gente tenha definições de paz um tanto quanto equivocadas. Muita gente pensa que estar em paz é estar sem fazer nada. Muita gente acha que estar em paz é simplesmente viver da maneira que for, sem querer saber de nenhum critério, nem de direito, nem de responsabilidade. Como tem um padre Murphy, o nome dele é esse mesmo, em que ele um dia estava conversando com um jovem, e o jovem perguntou para o padre: padre, o que eu faço para ter a paz? Ele disse: não faça nada de mal, e faça tudo de bem. Ele disse: mas padre, isso é muito difícil. Eu disse: então tá bom, então adquira a paz de Jesus. E como é que eu faço com isso? Você se lembra dele no momento que você melhor achar, e leva a paz dele em você. Ele disse: mas eu estou me lembrando dele na cruz. E o padre então disse: que a paz do Senhor te acompanhe. Qual é a paz que a gente quer, afinal de contas? Qual é o exemplo de quem que nós estamos buscando? Se eu estou procurando, se eu estou querendo, vem agora o outro lado da história. E o que é que eu estou dando? Que exemplos eu estou oferecendo? Muitas vezes a gente reclama de alguém que está muito lento, porque estamos apressados demais. Outras vezes a gente reclama porque tem gente apressada.
porque a gente não está nem aí para a vida. Outras vezes a gente acha que nem mais nem menos, a gente acha até que nem deveria mais viver. Todavia, no primeiro tomo, procura um remédio para curar suas feridas. Como a vida dizer, a vida é boa, continue, mas deixe um pouco de lado os aspectos negativos. Nós precisamos viver de uma melhor maneira para procurar. Nós precisamos ser melhores para os outros, começando sendo melhores para nós mesmos. Se eu amo alguém, o que eu faço para o alguém que eu amo, na realidade eu estou fazendo para mim mesmo. Então, se você ama, ame com integridade, porque é dessa forma que você vai dizer para você mesmo que você se ama. Agora, se você não se ama, aí você não ama mais ninguém. Você tem paixões e envolvimentos, mas amor ainda está muito longe. Quantas lições a gente pode pegar de repente numa simples leitura da mensagem como essa de hoje? Ninguém começa chamando a atenção para o nível de reclamações que a gente está emitindo. Quantas reclamações a gente poderia parar? Quantas repetições a gente poderia suspender na nossa vida? Quantas vezes a gente fica dizendo o mesmo ato desagradável repetidas e insistentes vezes, como que se dizer mudasse agora a feição do passado? Seria muito melhor, em vez de ficar repetindo ou de reclamando, nós simplesmente procurássemos algo de mais notável, de mais feliz. Creio que essa seja uma boa atribuição da mensagem que foi lida na manhã de hoje. Para quem quiser adquirir as senhas do café, na originale e na lapidária tem senhas, assim como aqui na nossa livraria, na nossa lanchonete, e com o Fernando Marcelino, que está lá naquele primeiro birô de quem entra lá no direito. Então é assim. Vamos agora relaxar para a nossa segunda parte, procurando de fato descobrir o que há de melhor em cada momento do nosso dia, em cada momento da nossa vida. Sempre tem muitas coisas boas. Quando a gente tem um problema de pulmão e que tem dificuldade de respirar, basta a gente passar um dia respirando bem que a gente descobre uma coisa que a gente praticamente nem dava valor. Quando a gente tem uma mão mobilizada, uma perna, quando a gente está com muita dor de cabeça ou qualquer coisa parecida, se a gente refletir positivamente, a gente emite um agradecimento não pelo inconveniente daquele momento, mas por todas as benesses que a gente já viveu e que nem ao menos se deu. Quantas bênçãos nós temos a agradecer à vida, a Deus, por cada dia, por cada instante. Quantas lições nós podemos extrair, quantas bênçãos nós podemos aproveitar desde que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. A eclosão maior da força da mensagem do Evangelho, a rigor, não está nas páginas de um livro, está na página da natureza, da vida, de tudo que nos acontece. Quanto aprendemos com uma criança, quanto podemos extrair sabedoria em pessoas mais idosas, quantas lições aprendemos com jovens impetuosos que querem vencer na vida e se sacrificam por isso. Quantas lições nós podemos assimilar junto a pessoas que se entregam desvairadamente e se perdem, como a nos dizer, não venha pelo caminho que eu estou trilhando, você tem oportunidades melhores do que as minhas. Quantas lições nós podemos aprender olhando para a natureza, quantos segredos, quantas imagens infinitamente belas à nossa frente quando fechamos os olhos. Que beleza é a vida, que nos proporciona, até mesmo de olhos fechados, imagens cheias de dimensões emocionais. É o mais belo cinema que nós podemos assistir. As imagens que não estão lá fora, mas que estão lá dentro de nós. Como é grande a sabedoria divina. Nós podemos aprender com tudo e a cada instante. Nós podemos assimilar as bênçãos em todos os momentos de nossas vidas. Nós devemos sim buscar exercícios
para extrair motivos e razões de grandes felicidades, para que nossa vida se transforme para melhor. Se em algum momento isso não é fácil, repitamos o exercício de descobrir algo bom naquilo que de repente parece nevoar a nossa razão. Se em alguma circunstância não sentimos o amor a nos envolver, mergulhemos em nós mesmos e descobramos todo o amor que nós temos para desenvolver. Não existe apenas um caminho na vida, mas quando estamos atentos, todos os caminhos levam à vida, e a vida nos direciona a todos os caminhos, porque a vida é uma intimidade nossa, que pode ser compartilhada na sua maior dignidade, na sua grandiosidade. E não temos, portanto, por que não vibrar dentro deste diapasão de harmonia perfeita, em que a natureza compõe o cenário, a orquestra, o espetáculo. Deus Pai, infinito amor e misericórdia. Deus, sabedoria plena, absoluta. Deus, inteligência maior do universo. Sê conosco, Senhor, de tal maneira que nós possamos perceber os raios e os eflúvios da Tua generosidade. Te agradecemos, ó Pai Criador, por todas as bênçãos da vida, por todas as bênçãos que nos ocorrem. Nós te agradecemos, Senhor, inclusive pelas oportunidades que temos desperdiçados por não compreender melhor tudo aquilo que nos ofereces. Pai de sabedoria imensa, dá-nos um pouco dessa inteligência, para que trilhemos de maneira mais equilibrada pelos caminhos da vida. Nestes momentos em que a equipe espiritual já preparou o nosso ambiente, saturando-o de energias e fluidos bem-fazejos, nós temos mais uma vez que agradecer. E agradecer e agradecer por tudo. Como é lindo o dia, como é suave a noite, como é abençoado o sol, como o escurecer, desde o entardecer até o novo amanhecer, nos dá oportunidades de mais profundos mergulhos nas etapas oníricas dos nossos passeios espirituais. Ó Senhor, como te agradecemos porque tem pessoas dispostas a nos ajudar. Como te agradecemos, Senhor, porque coloca as pessoas em nossa frente para também exercitarmos a ajuda, a misericórdia. Ó Divino Pai, como te agradecemos, porque anjos ocupam-se de nossas infantilidades, sempre diletos a nos orientar, a nos indicar o caminho mais seguro. Muito obrigado, Senhor, porque vivemos numa cidade em que é muito fácil se ser feliz. Muito obrigado, Senhor, porque temos este ambiente a nos acolher e a nos oferecer bênçãos diretas através dos fluidos e das energias, e bênçãos indiretas através das reflexões e oportunidades que temos de receber e de servir. Senhor do universo, que os teus mensageiros nos fortaleçam com seus frutos, que os nossos encarnados magnetizadores também nos ofereçam seus frutos, fortalecendo-nos em tudo aquilo que precisamos para estarmos e sermos melhores. Absorvamos essas potências maravilhosas que nos envolvem. Muitas vezes não estamos presentes fisicamente neste ambiente, neste momento, mas mesmo à distância, mesmo acompanhando tudo isto através dos sinais informáticos, confessamos-nos de que os bons amigos espirituais
estão associados conosco e nos envolvem e nos fortalecem, oferecendo-nos esta energia abençoada que tonifica-nos a vida. E enquanto isso, os nossos magnetizadores continuam vibrando a harmonia interior. Estes trabalhadores do reino vibram na direção do sentido de missão, transmissores das bênçãos da natureza, das bênçãos de Deus, das bênçãos dos amigos espirituais e das bênçãos de suas próprias entranhas, a nos favorecerem com tônus vital, para que todos os males se arrefeçam e para que todo o bem se apodere de nós. Aproveitemos esses instantes que podemos dizer sagrados porque estão imbuídos e envolvidos nos filhos do Pai amado, de Deus, a nossa inteligência suprema. E tenhamos esta sabedoria de receber, de abrir nosso coração, nossa alma, nossa mente, deixar que penetre em cada um de nós todo esse conjunto de boas energias. Estejamos abertos pensando: oh Deus, me envolve, Senhor. Ó Jesus, que os teus emissários me alcancem a alma, me deem a força que vim buscar. Ó amigos, anjos espirituais, envolvam-me, abracem-me, deixem-me usufruir deste benefício imenso que está ao meu dispor. Sintamos cada um de nós este abençoado momento que se engrandece dentro de nós mesmos. Sintamos que o bem encontra espaço dentro de nossas almas, de nossas mentes, de nossos corações. Muito obrigado, Deus. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e em gratidão profunda permaneceremos em oração até que a equipe comece a nos convidar para entrevistas ou para os passos magnéticos. Continuemos orando, ajudando assim na magnetização das águas. Deus conosco hoje e sempre, assim seja.